De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas ações desenvolvidas pela ETEC aqui no município, na companhia do diretor do Elton. Obrigado pela participação com a gente, Elton. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os amigos telespectadores. Hoje é uma oportunidade muito bacana para nós, né, Luciano, que a gente vai falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo na unidade escolar. Considerando aí que em breve a gente terá aí o vestibulinho para quem pretende estudar lá com a gente, né? Então vai ser uma boa oportunidade para a gente conversar um pouquinho e demonstrar os nossos trabalhos lá da escola. Também com o Diego, que é aluno. Diego, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. É uma emoção enorme estar aqui hoje podendo falar representando o grupo. E é um prazer também estar podendo fazer aí uma obra pela cidade. Também com o professor Valnei aqui. Valnei, obrigado pela participação com a gente. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Bom, Elton, uma das coisas interessantes, né, e é o que a gente começa aqui esse bloco falando, é de começar cada vez mais utilizar as possibilidades da ETEC, fazendo ponte de projetos aplicáveis na própria cidade. Né, isso é uma coisa que vem sido comentada há muito tempo, mas que agora começa a criar uma rotina. Isso daí, Luciano. É até uma ideologia do Centro Paula Souza, né, Luciano, que é a nossa instituição maior, quem a gente é vinculado. Eles sempre têm trabalhado com a gente em capacitações para professores, quando acontece em São Paulo, regional, visitas da supervisão, que um dos bons caminhos para a gente trabalhar no ensino profissionalizante são por meio de projetos. E aí aqui em Batatais, agora a gente já começou com uma cultura, começamos a ter frutos que beneficiam a cidade, beneficiam também a unidade escolar. Hoje aqui nós vamos apresentar, né, como nossa proposta, apresentar um projeto em parceria com a nossa igreja matriz, né, com o santuário. Vamos apresentar um projeto que resultou num forno, né, artesanal lá para a unidade escolar, que veio resolver um problema que a gente tinha. Então, essa aprendizagem aí, através de projetos, para nós agora já é uma realidade lá na escola. A gente já tem esse hábito, né, de trabalhar baseado em projetos para resolver alguns problemas local, da comunidade, da escola e tudo mais. Uhum. E às vezes tem aquela questão, né? Você levanta uma demanda, mas levanta muitas vezes a partir dos alunos, né? Que às vezes investem tempo, aplicam aí seu conhecimento, e aí ao oferecer o projeto ele acaba não se desenvolvendo. Agora a gente começa a ver essa diferença dessa dinâmica diferenciada, né? Olha, as estruturas do município, olha, eu tenho determinados problemas, será que vocês podem ajudar, auxiliar? Então, Luciano, até em estudos, né, a gente vê que, por exemplo, a andragogia, aí, né, que é a pedagogia para os adultos, a gente vê que você explicar para um adulto uma matéria, uma teoria, sem mostrar para ele a prática e onde aquilo vai ser aplicado, fica um pouco vago e um pouco desinteressante. Então, a gente sempre tem estamos partindo para esse caminho de mostrar para o nosso aluno, né, principalmente o adulto, onde vai ser aplicado aquela teoria que ele está aprendendo, aquela prática. E agora, Luciano, igual você está falando, quando a gente cria situações hipotéticas, vamos imaginar que a gente tem um probleminha aqui, vamos resolver, é uma sensação para o aluno. Mas quando a gente tem uma situação real, temos esse problema, nós não temos, por exemplo, um forno na unidade escolar, ou nós não temos um sistema de informática que gerencia obras, né, daqui da cidade. Então, são problemas reais. Nós não temos, de repente, um elevador para deficiente, para cadeirante. São problemas reais. Isso, os nossos alunos, eles se empenham muito mais. Eles veem onde que vai ser aplicado aquele aprendizado dele, eles veem motivo, né? E isso, a própria palavra já fala, é uma motivação para o aluno. Ele se sente melhor em fazer, ele se motiva mais, ele frequenta as escolas com maior assiduidade. Quando a gente tem ali, igual a gente está falando, um problema real, para o aluno é muito mais palpável, né? E ele consegue ver onde está sendo aplicado os conhecimentos dele e ele se sente, né, melhor, mais motivado a frequentar a escola. Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho a respeito desse projeto em si, né, que foi desenvolvido. Valnei, como é que surgiu a proposta e o convite para desenvolver esse trabalho? Bom, no começo aí do ano, né, nós recebemos aí o convite do Fernando Jordão, secretário de Turismo da cidade de Batatais, e ele veio propor, né, praticamente um problema que eles estavam tendo aí a respeito do santuário, né, sobre as obras, que o pessoal tem assim, um grande volume de visitantes, né, no santuário e precisa de guias, né, tá auxiliando todo esse pessoal que vem visitar o nosso santuário. Então ele propôs aí o desenvolvimento de um aplicativo, né, e junto com o pessoal, né, da direção,
firmamos essa parceria aí com a secretaria e depois juntou eu e mais outra professora, a professora Viviana, e fizemos aí com base no TCC do pessoal do ETIM, do curso de informática, né? E por surpresa nossa, eles abraçaram, né, o projeto, explicamos toda a parte do projeto para eles, que a secretaria tinha em mente sobre esse projeto, eles abraçaram, né, e praticamente surpreendeu a gente agora nesse processo aí final, que a gente já está nos últimos ajustes já desse aplicativo, né, e juntou praticamente 2 turmas para desenvolvimento, são 10 alunos praticamente fazendo o desenvolvimento desse projeto, que é um projeto complexo, não é um projeto pequeno, né? E eu acredito assim, a cidade ganhou muito agora com essa nova tecnologia e essa nova parceria que a gente teve aí com a secretaria. Para nós foi muito importante essa parceria aí, né? Deu um ganho muito bom a respeito disso daí, principalmente como o professor Alto falou. Essas parcerias agora, essa parte real agora, para os alunos gera assim, realmente um interesse muito grande. Então, nós estamos vendo aí agora, né, a parte das telas do aplicativo, que vai ser disponibilizado na Play Store, né, ok? Já em breve, estamos programados aí para novembro, tá? Então, o nome do projeto é o Santuário Digital, né? Então, são algumas telas aí do nosso aplicativo, certo? Já tendo todas as telas aí, certo? Então, ficou muito bom esse projeto aí, gente. O pessoal vai gostar demais. Diego, como é que foi, né, junto com o grupo, conceber? Como é que foi a divisão de tarefas? A gente sabe que fazer um aplicativo não é fácil, depende de um conjunto de pessoas para realizar a atividade. Acho que a palavra em si que define esse trabalho para nós, desenvolvedores, seria a palavra oportunidade. Apesar das dificuldades, porque para nós foi um desafio, a princípio, a gente teve a ideia, né, concebida, que veio para a gente, e o nosso trabalho era fazer com que se realizasse e fosse concreto. A princípio, a gente dividiu as tarefas de uma forma que cada um pegou uma parte que caracterizava melhor. Ou seja, as pessoas que traduziram foram as pessoas que a gente viu que tinha uma facilidade maior com idiomas. Então, a gente dividiu essa tarefa e falou, você vai fazer isso, você faz aquilo. E, de uma forma geral, todo mundo trabalhou bem. Uma coisa que é complicado trabalhar em equipe, quando você tem um número grande de pessoas para poder organizar isso. Você dividir as tarefas é uma situação complicada. Mas acho que a ansiedade e a vontade de ter esse projeto pronto fez com que todo mundo trabalhasse bem e a gente pudesse ter um aplicativo que fosse satisfatório. A gente até durante o desenvolvimento, algumas vezes bateu cabeça na hora de dividir essas tarefas e cumprir com essas tarefas. Mas de uma forma, eu creio que bem simples até, a gente conseguiu resolver através da conversa. E, por fim, o aplicativo está aí agora já na fase de ajustes finais, esperando para ver qual que vai ser, né, a reação do público, o público final. Perfeito. E quando a gente pensa, né, nessa ação de uso final do público, ele vai ter informações detalhadas de quadro a quadro, como é que vai funcionar isso, né? Na tela eu vou ter um dispositivo, como é que é a prática desse uso? O aplicativo em si, ele traz para o usuário final 3 telas. Essas telas, elas são divididas na tela principal, onde ele vai trazer uma instrução, para que o usuário, apesar de ele ser ou não praticante da religião católica, para que ele respeite o santuário em si, até porque o projeto não é com um fim religioso, e sim com um fim cultural. E o aplicativo traz uma tela de galeria, onde ele vai ter as informações sobre cada quadro. Então, ele vai ter os quadros, as fotos dos quadros, ele vai poder selecionar um por um e poder ver informações sobre o tipo de pintura, ano de desenvolvimento, também quem é o autor, porque nós temos quadro também do Bergamo e algumas outras obras assim. E tem a tela sobre, que é um detalhamento um pouquinho maior sobre o aplicativo e a parceria que a gente fez com a Detour, um resuminho sobre a ETEC. Então, através de códigos localizados em cada obra, o usuário vai poder escanear esse código com o aplicativo e esse código vai retornar para ele as informações sobre o quadro que ele fez a referência.
Então, é bem simples, ele vai pegar o celular e vai escanear o código, o aplicativo traz as instruções de como ele vai fazer isso, e através desse escaneamento, ele vai poder observar melhor a obra, além de apreciar a beleza da obra, ele vai poder também conhecer o que ela representa em si. Perfeito. Isso, Valnei, quando a gente pensa aí nesse detalhamento aí nesse trabalho, né, envolve muito disso, né, criação de código, desenvolvimento de todos esses textos. É apenas em português ou tem outras línguas? Bom, Luciano, devido a uma regra, né, geral, né, para a parte cultural, o projeto ele teve que ser desenvolvido na língua mãe, certo? E nas línguas inglês e na língua espanhol. Então, todo o processo de tradução, né, foi feito pelos próprios alunos, com acompanhamento dos professores nas áreas específicas de inglês e espanhol, fizeram as correções dos textos. Então, esses textos agora estão dentro do aplicativo agora, em tempo real. Então, a qualquer momento, o usuário pode estar mudando, né, o idioma do aplicativo, apenas clicando na bandeirinha, né, como já vimos agora há pouco nas telas, ele muda para o idioma correspondente a ele, certo? E facilitou muito esse processo, né, de chegar a vários públicos em geral, né? Facilitou muito para nós essa dependência dessas informações que foram repassadas pela secretaria, né? Perfeito. Então, o interessante é isso, né? A pessoa vai poder visitar o santuário tranquilamente, fazer uma visita por conta, vamos dizer assim, né? Porque ela vai chegando à frente de cada tela, usa o aplicativo e descobre as informações naquela tela. Então, a gente não tem mais aquela questão de, olha, né, tem pessoas lá no seu momento de oração, de reflexão, de ter barulho de alguém explicando ou algo do gênero. Então, vai facilitar demais a visitação. E como? Muito. Né? Então, nós estamos vendo aí algumas telas, né, como que vai ficar a parte principal aí para o usuário final, né? Aí no canto superior esquerdo nosso aqui, temos a bandeira ali no caso dos Estados Unidos, né, representando a língua inglesa, e todo o texto aí é automaticamente traduzido, né, para a língua inglesa, com exceção do nome da obra, né, que por regra se mantém o nome da obra, né, na língua certo? Original. Perfeito. E a ideia depois é começar a gerar outros aplicativos nesse sentido, desenvolver outras ações relacionadas ao turismo da cidade. Quem sabe esse desafio é o primeiro de uma série. É isso. De uma série de projetos aí que a gente já está trabalhando, a gente já está em estudo já, né? Eles estão agora praticamente, esses alunos estão nos deixando, né? Estão aí praticamente já no último ano deles, mas o trabalho deles inicial vai continuar. Eles vão continuar dando suporte para nós durante esse período aí de adaptação, né, correções e tudo mais. E já pensando já para o ano que vem já dar uma ampliada nos recursos desse aplicativo, né? Falar um pouco às vezes sobre a praça, né? Contar algumas histórias que são culturais aqui dentro da cidade, praticamente locais onde se pode se alimentar, alguns restaurantes, ali no entorno, ali, principalmente do santuário. Ali, a arquitetura do santuário, algumas imagens, né, além das pinturas vitrais. Isso, da Estação Cultura e tudo mais. Então, a tendência é ampliar isso daí, né, ao máximo que a gente puder, né? Graças a essa parceria com a Secretaria, né, a gente está enxergando uma série de possibilidades aí para longos anos, com esses alunos aí que estão chegando, né, e estão dando continuidade a esse projeto que foi iniciado aí. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês, parabenizar, né, pela iniciativa, e é extremamente interessante isso, né, quando já, né, durante os estudos, né, você pode gerar um bem aí que vai ser tão precioso para toda uma cidade, né? Eu acho que o diferencial de ensino na ETEC cresce com isso, e eu tenho certeza que cada vez mais isso tem a tendência aí de virar uma rotina para a nossa cidade. Valnei, obrigado pela participação com a gente. Nós que agradecemos, Luciano. Diego, obrigado.
pela presença e pela participação. Como eu disse, é uma satisfação estar aqui, podendo representar a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Elton, é gratificante, né, ver o trabalho desempenhado aí com os alunos e saber que isso vai ser uma coisa que vai durar, né, inclusive até mais do que o período que eles estiveram em contato com a escola. Sim, Luciano, sem dúvida. Para nós, assim, que estamos na direção da escola, o nosso alcance, vamos falar assim, junto com os alunos, não é tão grande quanto os professores que estão diretamente ligados com eles. Mas quando a gente vê, igual você mesmo disse, algum produto final dos nossos alunos que eles estão produzindo, lá na escola hoje a gente tem aí uma diversidade grande de cursos. Então a gente tem, por exemplo, farmácia, né, enfermagem, informática, que a gente está falando aqui, mecânica, que dão grandes frutos no final do curso. Isso para nós, Luciano, para nós é como se fosse o nosso maior bem, né? Que ver o que o nosso aluno produziu, verificar que o que os nossos professores estão ensinando está valendo a pena para os meninos. Então, quando a gente vê essas obras que perduram, vamos dizer assim, né, ao longo do tempo, e que fazem bem não só para a escola, como para a comunidade, para nós é o ápice aí, né, do nosso trabalho. Enfim, é isso que nos motiva, é isso que nos dá energia também para continuar. Ver que os nossos alunos estão aí conseguindo produzir alguns frutos bons originados ali da nossa ETEC, né? Agora, na companhia aqui também da Zaina, que é professora do curso de Mecânica. Zaina, obrigado pela participação com a gente. Obrigada pela oportunidade. E também com o professor José Donizete, aí, que é coordenador do curso de Mecânica. Obrigado pela participação. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Tá? Bom, pensando nessas ações desenvolvidas, né, vocês foram premiados na FETEPS. Né? Zaina, o que é a FETEPS? A FETEPS é a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, que já está na 11ª edição, e nós nunca tínhamos ganho, né, como primeiro colocados. Já tinham classificado o projeto? Isso, vários outros projetos já foram classificados para participar da feira, e nós participamos esse ano, né, foi uma feira virtual, essa que foi a grande diferença esse ano. Foi o primeiro ano que foi a feira virtual. E na área de tecnologia industrial, o nosso projeto aqui de Batatais do Forno de Fundição foi o que ganhou em primeiro lugar, né, que concorreu com todas as escolas do Centro Paula Souza. Participaram no total 810 projetos, 259 foram selecionados para participar da feira virtual e 21 desses projetos foram os primeiros colocados. Perfeito. E vamos falar um pouquinho desse projeto, né? Qual é o projeto, como é que foi desenvolvido? Isso. Esse projeto é chamado é um forno de fundição artesanal. Ele foi idealizado no segundo semestre de 2016 por alunos do curso técnico em mecânica, mas esses alunos não conseguiram concretizar o projeto, né? Essa execução ocorreu agora, no primeiro semestre de 2017, por 5 alunos, que é o Fábio Birajara, que é um aluno que trabalha na Marispan, o Fábio Birajara, que trabalha na Marispan, o Ricardo Boldrin, né, que trabalha na Jumil, e o Daniel Giannone, que trabalham na Carnene, isso, ele trabalha na Carnene. E os outros 2 alunos tiveram uma participação também, mas foi bem limitado a atuação deles no projeto, mas eles faziam parte também. Então, esse forno, nós trouxemos um vídeo para demonstrar isso, nós vamos passar no próximo bloco. O que foi mandado para a feira, né? Conseguiu se concretizar através de um projeto, através de um problema que nós tínhamos na unidade escolar, que era a falta de um forno de fundição para as aulas práticas de tecnologia mecânica. Porque o curso, ele trabalha o conteúdo, ele trabalha a teoria, mas não tínhamos a prática. Então, foi uma forma da gente inserir a prática, né, no contexto da disciplina, desenvolvendo esse projeto. Aí, né? Então, todos os materiais que eles utilizaram foram materiais
reciclados, foram materiais adquiridos a baixo custo, e eles conseguiram, então, concretizar isso para a fundição do alumínio dentro da escola. Não é um processo industrial e artesanal, o próprio projeto já fala isso, né? Mas a gente já conseguiu um primeiro passo, que é inserir, né, a fundição de metais dentro da escola. E depois disso ainda a gente tem outros projetos vindo, né, na rabeira desse, né, que é desenvolvimento de moldes, de fundição e tudo mais. E, Donizete, é interessante porque acaba criando para os alunos a possibilidade dessa estrutura de fundição, que pode ser até um mecanismo para subsistência depois, né? Como o aluno aprendeu a fazer a estrutura, ele pode reproduzir isso, né? A gente estava falando de alumínio aí, que hoje é um artigo fácil de ser encontrado com a questão da reciclagem, que ele pode produzir N materiais e fazer disso uma ferramenta de subsistência. Exatamente. Então, esses projetos, até os outros colegas que teve aqui no bloco anterior, eles têm vindo para nos ajudar no dia a dia, tanto nos outros cursos das outras áreas, principalmente a gente da parte de mecânica, que nós temos 2 cursos, né? A mecânica, o técnico à noite e o ETIM, que é para adolescentes durante o dia, para o ensino médio. Então, esses projetos, eles têm ajudado muito a segurar o aluno, a ganhar credibilidade perante as indústrias, né? Porque a gente consegue fazer do estudo uma forma real, né, aquilo que realmente acontece na indústria, né? Muitas vezes a gente ficava no passado reclamando de condições, que não tinha isso, não tinha aquilo na escola, e com esses projetos a gente acaba preenchendo aquilo que muitas vezes a fundação não pode dar para a gente, né? Então, com criatividade, a gente tem conseguido resolver muitos problemas da escola, que na realidade são coisas temas que serão tratados nas empresas quando eles se tornarem profissionais, né? A gente vê, né, com os alunos o quanto é gratificante, né, a possibilidade de fazer toda uma estrutura dessa e ver o resultado pronto, né, ver toda a estrutura de aparato. Sem dúvida. Isso que é o mais gratificante, né, nessa nossa função de professor, né? Ver o resultado do trabalho, né? Os alunos traduzem isso muito bem, né? Eles gostam bastante, eles se interagem bastante. Então, o empenho é fundamental deles, né? E um agradecimento, Luciano, eu queria fazer um agradecimento especial ao co-orientador desse projeto, que é o professor que aparece no vídeo, que é o Luiz Otávio Beato, né? Que ajudou bastante os meninos a executarem esse forno de fundição. E é interessante também ver isso, né, dentro da escola, que todo projeto é co-orientado, né? Exatamente. Então tem essa... Isso. É porque, como fez parte de um trabalho de conclusão de curso, ele é muito burocrático, né? Tem todos os trâmites para escrever um projeto desse, né? E como é um curso de mecânica e envolve um projeto prático, né? Envolve um protótipo que vai ser executado na oficina da escola ou mesmo fora da escola, então o orientador ele precisa da ajuda realmente de um co-orientador, né? Ele precisa do suporte de outros professores. Perfeito. Bom, Zânia, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pela premiação. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas aí que ainda virão. Obrigada, Luciano. Muito obrigada mesmo. E assim, a escola está sempre de portas abertas também, né, para vocês. Novos projetos poderão ser desenvolvidos, sem dúvida, né, em parceria aí com a cidade, né, as necessidades da cidade também sendo levadas para a escola, a gente está aberto a isso, né, e muito obrigada. Donizete, obrigado pela participação com a gente, parabéns aí
né, pela coordenação do curso, e a gente espera realmente ver cada vez mais, né, ações práticas nesse sentido, né, que revertam aí não só em premiações, né, mas nessa possibilidade dos alunos darem continuidade aí nas ações da escola. Muito obrigado, Luciano, por essa oportunidade de a gente poder mostrar esse trabalho, que é um deles, né? A gente tem feito muitas melhorias lá, conforme já havia dito, e também a gente quer aproveitar essa oportunidade para parabenizar esses alunos que participaram desse projeto e dos outros que lá na escola a gente tem aproveitado bastante, e também deixar assim aberto para a sociedade que logo as inscrições para o vestibulim, né, já estarão abertas, e que o pessoal possa fazer parte do nosso curso, tanto do ETIM de Mecânica quanto do TEC Mecânica à noite. Perfeito. Quero agradecer também, em seu nome, toda a direção, toda a equipe da escola, deixando sempre o espaço aqui aberto para a gente poder divulgar o trabalho, falar dos vestibulinhos e de todas as ações aí desenvolvidas. Luciano, mais uma vez, a gente só tem agradecimentos a vocês. Só terminando um pouquinho sobre os nossos projetos, essa premiação, né, essa consagração como campeão da feira na área da indústria, para nós ver como se fosse uma cereja do bolo, mas a gente não pode esquecer de parabenizar também todos os outros nossos alunos lá na escola que desenvolvem também projetos brilhantes. Por exemplo, a gente desenvolveu no semestre passado lixeiras para a unidade escolar, a gente tem lá uns projetos na área da mecânica que são muito importantes para nós, que é o Morro Abaixo, que são os carrinhos que a gente, né, cada 2 anos a gente faz esse trabalho. Para esse ano a gente vai tentar fazer um mini Morro Abaixo, que é uma versão em miniatura. Então, Luciano, assim, lá dentro da unidade escolar a gente tem muitos outros projetos que são tão brilhantes quanto esse. Esse aí, graças a Deus, a gente teve vamos falar assim, essa glória, né, de ter sido premiado, de ter sido os ganhadores da feira, mas temos vários outros. E eu gostaria de convidar, Luciano, a comunidade a visitar a escola. Gostaria de deixar aí 2 datas principais para a comunidade. Teremos aí dia 8 de novembro, no período noturno, a partir das 19h30, um workshop lá na escola, aberto à comunidade, que todos os cursos, né, farmácia, agenciamento de viagens, administração, recursos humanos, informática e mecânica, todos eles apresentarão os TCCs desenvolvidos nesse semestre, né, de onde vêm aí essas ideias. Os produtos finais estão ali sendo apresentados, então toda a comunidade está convidada, então dia 8 de novembro. E a partir do dia 14 também, Luciano, nós temos já a previsão da abertura do vestibulinho para a nossa escola. Então quem tiver interesse de estudar conosco o ano que vem, em 2018, essa é a oportunidade, né? E só para terminar, além dos cursos técnicos, Luciano, a gente não pode esquecer também dos grandes louros que a gente tem no ensino médio também, né, e no ensino médio integrado, que, por exemplo, nós estamos participando agora das fases finais das Olimpíadas de Química Regional, Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática. Então, a gente tem alunos representando a escola em todas essas Olimpíadas, pelo nosso ensino médio e ensino integrado também. Então, a escola hoje, a gente vem numa nova ideologia, Luciano, de atender cada vez mais as necessidades da escola, da comunidade, né, dos nossos serviços públicos, além, é claro, Luciano, de algumas parcerias que a gente tem procurado com algumas empresas e procurado atender eles também, porque a gente sabe que a gente está preparando o nosso menino ali do curso técnico, o profissional, para ele atuar dentro das empresas também, né? Então, a gente está buscando novas parcerias e atender o que as empresas precisam, quais qualificações elas precisam para que os nossos alunos estejam empregados amanhã dentro da empresa deles. Então, gostaria de agradecer, Luciano, deixar o convite de toda a comunidade, como eu já disse, no dia 8 de novembro, a partir das 19h30, e no dia 10 de novembro, no período da manhã, um pouco mais difícil, no período da manhã nós vamos ter também a apresentação dos TCCs desse pessoal que estuda no período da manhã. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Fica o convite para todos vocês para estar visitando a gente. Maravilha. Bom, no próximo bloco o tema é amamentação. Nós voltamos já. 6º bloco do Educador em Entrevista, eu converso com a Lívia agora a respeito do projeto Materna Mulher. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho, né, do Materna Mulher, né, do que é esse projeto, de como é que surgiu a ideia. O Materna Mulher surgiu a partir do meu curso de doula, né? Eu comecei a estudar a respeito, me formei, e aqui em Batatais, como ainda a gente está começando, iniciando a ideia sobre o parto humanizado, então Materna Mulher surgiu com encontros para preparação para o parto, para a gente conseguir
trazer para as mulheres, família, casais, qual que é a importância para a gente poder olhar para esse período da gestação, como que a gente pode entender o processo do parto, que é algo fisiológico, como que a mulher vai para o parto, para ela poder entender o que acontece no dia do parto, porque geralmente as mulheres, elas engravidam e ou vão para a cesárea ou vão para o parto, mas sem ter informação sobre o que é o parto, o que acontece, o que ela vai sentir, como identificar as fases do parto. Então, esse projeto surgiu dentro desse contexto e, ao perceber assim, a necessidade e a demanda também das mulheres após o parto, porque durante a gestação, a mulher tem acompanhamento com o médico sempre, tem muitos profissionais que cuidam do bebê, né? Aí, depois que ela tem o bebê, ela se vê em casa sozinha e já não tem mais um olhar para ela, né? E aí eu fui percebendo a necessidade também desse acompanhamento no pós-parto, principalmente com as dificuldades da amamentação. E aí fui estudar, fiz curso que é relacionado à consultoria em amamentação. E hoje também eu consigo dar esse respaldo também no pós-parto, que é com as dificuldades da amamentação que a mulher tem e a dificuldade da solidão, né, que o pós-parto traz com a mulher sozinha em casa e muitas não têm uma rede de apoio. E aí a gente entra nesse sentido. E hoje eu acho que tem um fator que é um complicador aí, né? Antes as famílias eram muito grandes. Então, você tinha uma rotina de proximidade com criança o tempo todo, né? A filha mais nova já ajudava a mãe com os próximos filhos que vinham aí. Então, essa rotina da lida com a criança, com a amamentação e com todas as problemáticas, né, vamos dizer assim, ligadas, eram rotineiras, né? Hoje em dia, tudo parece uma coisa de outro mundo, porque sempre é novidade. O que a gente percebe muito com a diferença da constituição das famílias hoje, né? Antes a mulher era rodeada de mulheres, né? Ela convivia muito com mãe, avós, tias, primas e principalmente os vizinhos também faziam parte da família, né? Então a gente vê cenas de partos assim de antigamente, a casa cheia de mulher para poder contribuir e no pós-parto também. Hoje em dia, eu acho que muito com a rotina, né, do dia a dia, e a mulher acaba voltando para casa com o bebê e ficando sozinha, sem ter um apoio, sem ter um respaldo e até um acolhimento, que eu costumo falar assim, você não precisa ajudar em si no cuidado, apenas acolhe essa mulher, né? Vê qual que é a necessidade interna dela para você poder estar junto, que eu acho que ela precisa de alguém para acolher. Laura, colocando aqui uma questão, né? Muitas vezes, ao iniciar o processo de amamentação, muitas mulheres enfrentam dificuldades e desistem, né? E quando se fala com a maioria dos médicos e dos especialistas, eles falam que são raríssimos os casos onde, de fato, as mulheres não podem amamentar. Isso, de fato, procede, né? Procede. Como é que se enfrenta essa barreira do início dificultoso aí de algumas amamentações? Eu acho que o principal é quando a mulher está grávida, ela foca muito no parto, né? Então, ela estuda o parto, ela estuda as fases e as etapas do parto e muitas vezes quem já passou pelo processo de parto e está amamentando fala que o parto não é nada perto da amamentação. Então, eu acho que o primordial, a preparação para a amamentação é a informação. Eu acho que a mulher que ela tem acesso à informação de qualidade e informação confiável, ela consegue desenvolver uma amamentação bacana, porque é natural, só que ela tem que ser aprendida, né? Então, assim, entender como que é o posicionamento do bebê, a pega do bebê. A gente brinca, fala que 99,9% dos casos de dificuldade de amamentação é pega. Porque se o bebê não faz uma pega direito, ele não consegue abocanhar, ele não consegue fazer a ordenha. E aí ele pode machucar,
trazer dor, e aí ele pode talvez perder peso porque ele não está bem posicionado para fazer uma ordenha e extrair a quantidade de leite necessária. Então, eu acho que o principal é informação, ler conteúdo confiável. Na internet tem muita coisa bacana, tem que saber triar também. Porque tem muita besteira também. É, muita. Procurar ver se os estudos, as informações são baseadas em evidência médica, alguma coisa científica, mas eu acho que informação para você entender a técnica correta, para você poder aplicar e ver qual que é a sua dificuldade no manejo. Uhum. E sempre com essa questão, né, de paciência, insistência, né, de procurar. Hoje a gente tem muito mais aparatos nesse sentido, né, que no passado, por exemplo, você não tinha uma estrutura de bicoordenador lá que ajuda nesse processo muitas vezes. Você não tinha vários produtos que auxiliam também na ação. Então, é engraçado isso, né? A gente tem mais informações, tem mais tecnologias e amamenta menos do que no passado. Eu acho que assim, a questão maior é a mulher saber que hoje ela tem disponível uma fórmula em pó que ela pode dar. Que é o grande dificultador. Então, assim, antigamente não existia. Então, ou ela dava peito ou o bebê ia morrer de fome, né? Então, assim, eu acho que a insistência na amamentação, ela vai muito do desejo da mulher em amamentar. E citando algumas tecnologias que você falou aí, na verdade, eu acho que a única coisa que a mulher precisa é informação, paciência e o desejo de amamentar. Dispenso toda e qualquer outra invenção aí, porque eu acho que é indústria. Uhum. Não está pensando se vai te ajudar. É um mercado que é grandioso. Se a gente for olhar para os produtos para bebê, produtos para gestante, para amamentação, é um mercado gigantesco, mas se a gente for avaliar esses produtos, quase todos, ou eles atrapalham, ou eles não ajudam. Então, eu bato na tecla que é informação, paciência e realmente se a mulher tem o desejo de amamentar. Uma figura, né, que a gente já comentou aqui no programa, mas que tem crescido a participação, são das doulas. Né? Eu queria que você explicasse o que é uma doula. A doula, ela tá para servir a mulher durante o processo de parto, mas ela também tem o papel de trabalhar com essa família a preparação para o parto, estar presente, dando apoio emocional, suporte físico para a mãe durante o parto, e também a doula está presente no pós-parto, que é para ajudar também a ressignificar a existência dessa mulher que agora é mãe, né? E também nas dificuldades da amamentação ou qualquer outra necessidade que ela tenha no pós-parto. Uhum. E é uma ação que exige uma coisa que tem faltado muito, né, que é o tempo. Né? A gente percebe que as ações, né, partos programados, com horário definido, e que acabam ferindo essa coisa da naturalidade da maternidade, né, e que vão gerar consequências, é óbvio, né? Mas que falta isso, né? Uma pessoa com paciência, com compromisso e com tempo para que a ação ocorra como deve. Eu volto a falar assim que o principal nesse sentido é a informação. Se você tem conhecimento da fisiologia do seu corpo, da fisiologia do parto, o que vai acontecer, o que o bebê e a mãe têm de ganhos para o parto, para a saúde, para o desenvolvimento do bebê, obviamente você vai se preparar para que tudo se caminhe de forma natural e fisiológica. Isso é um parto saudável, né? É claro que muitas mães têm suas dificuldades, então, muitas vezes, elas são indicadas para uma cesárea, mas também tem muitos estudos aí disponíveis para a gente entender quais são as reais indicações de cesáreas, né? Porque também é mais fácil hoje em dia, né? Às vezes a mulher acredita que ela tem que estar preparada naquele dia, né, para ir para o hospital, quer se organizar, mas como é um evento fisiológico, né, é uma coisa que a gente tem que se preparar internamente para poder compreender todo esse processo como algo
natural e faz parte, e não tem como a gente planejar e programar mesmo. A Carla colocando uma questão afim aí, né, com essa questão, que ela disse que ela teve que enfrentar uma verdadeira batalha para conseguir um parto natural, né? Que todo mundo à volta queria que fosse agendado, que fosse cesárea, etc. Hoje em dia, as mulheres que conseguem ter acesso à informação de qualidade, conseguem se identificar com o parto natural, é muito difícil de encontrar profissionais que atendam. E eu costumo dizer assim, o parto humanizado não é o parto normal, não é o parto na banheira. O parto humanizado é onde os profissionais, a equipe, consegue respeitar essa mulher no desejo dela. Então, olhar para essa mulher como ela sim é dona do corpo dela, ela sim é o filho dela que vai nascer, então a gente tem que assistir, né, diante dos desejos dela. E está crescendo aos poucos, embora aqui em Batatais a gente ainda tenha maior dificuldade para encontrar profissionais que trabalhem com essa humanização, né, com esse olhar, mas eu acho que tem como encontrar, às vezes vai dar trabalho, mas tem como encontrar e tem como ir de encontro assim, com o desejo e profissionais realmente que trabalhem com evidência médica e consigam executar aí uma boa assistência. Renata coloca uma questão que também é importante, né? No Brasil a gente tem uma grande problemática que é as pessoas não planejam nem a gravidez, né? Quem dirá planejar todo o pré-natal, estrutura. E a gente vê isso nos índices mesmo, né? O quanto a gente tem de estrutura oferecida, né? Com entidades, com infraestrutura, por exemplo, a PAI, que é uma referência, entre outras estruturas que oferecem toda uma base, e o quanto essa procura fica, né, relegada, né? E exatamente porque muitas vezes não tem nenhum planejamento da gravidez, quem dirá um acompanhamento adequado. Eu acho que é uma dificuldade de toda uma estrutura, né? O não planejamento da gravidez, ok, mas eu acho que no meio desse planejamento ela pode se encontrar, ela pode, enfim, pode priorizar essa questão. Priorizar, pode ter esse desejo. Mas eu acho que é toda uma estrutura que envolve um hospital, uma maternidade, um respaldo de profissionais que realmente estejam disponíveis para atender o outro na dificuldade, no desejo dele. Então, assim, a gente vê muito essa questão. Eu ouço muito de algumas gestantes que eu acompanho, que tem medo de perguntar para o médico, que vai na consulta, mas você tirou a sua dúvida? Não perguntei. Então, assim, às vezes não consegue estabelecer um vínculo empático com o médico. Então, assim, como é que você vai parir com esse médico se você não conseguiu construir uma relação estreita com ele? Então, é uma parceria que você tem que construir. Ele tem que te apoiar e você tem que se sentir segura e tem que ser confiante. Então, acho que começa assim, na base da relação da equipe que vai te assistir. Se você está seguro, se você consegue encontrar alguém que te dê o apoio que você precise. Perfeito. E como é que tem funcionado aí o trabalho do Materna Mulher? Como é que as pessoas podem ter acesso, conhecer um pouco mais, Lívia? Tá. O Materna Mulher atualmente está funcionando lá na Academia Ecofitness, o espaço Ecofitness, lá no Central Park, na ponte do Central Park. Eu costumo divulgar na página do Facebook, que é Materna Mulher, é fácil de achar. Lá tem meu contato, respondo as mensagens, pode mandar e-mail também, tem meu telefone para contato. Lá a gente faz encontros às terças, das 19 às 21. Os temas, geralmente eu divulgo uma semana antes, através da página. E a gente costuma fazer encontros de preparação para o parto, que podem ir gestantes, casais grávidos, familiares. E também a gente faz rodas de mães.
E nessa roda de mãe, vai a mãe com o bebê, é um espaço mais para a gente discutir as dificuldades da criação, enfim, sobre a maternidade em si. E agora, nosso próximo objetivo é colocar também a dança. A gente vai fazer um grupo de dança mãe-bebê, que é também para as mães terem um espaço de vinculação com o filho através da dança e poder propiciar também um momento de presença, porque nem sempre quando a mãe está com o bebê, ela está presente, né? Ela está ali com ele, mas ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tentar trazer um pouco da dança para essas mães poderem ter um tempo de presença com os filhos. Perfeito. Lívia, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho e espero realmente que a informação e que a consciência seja, né, a matéria-prima mesmo, né, para quem está aí num processo de gestação e que pense exatamente nessa questão, né? Olha, esqueça um pouquinho da indústria e de tudo que tentam nos vender e vá pelo processo natural, pelas informações naturais, que elas estão aí há alguns milênios provando que são o caminho correto aí, tá certo? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia e com a programação da TV Brasil. Hoje é aniversário do Edson, que está comemorando com muita alegria junto com a Maria Luísa Ribeiro e toda a família. Parabéns, Edson!